Olá, eu sou a Gabi Fadel e bem-vindos a mais um Fadel News, aquele vídeo onde eu comento as principais notícias da última semana. Antes de a gente começar, não se esqueça de já curtir o vídeo se você gosta aqui do Fadel News e se inscreve no canal se você não for inscrito ainda. Eu quero começar esse vídeo falando de dois assuntos que são grandes tragédias e acidentes que são de alguma forma similares entre si, apesar deles serem acidentes bem diferentes. O primeiro é o acidente que teve de balão, que aconteceu em Santa Catarina. Ele aconteceu no sábado, no dia 21 de junho, na Praia Grande, que na verdade não tem praia em Praia Grande, tá? Em Santa Catarina. E é um lugar que é muito conhecido justamente pelos voos de balão. Acontece que o balão pegou fogo logo após ele decolar, foi em torno de 2 a 4 minutos após a decolagem. Eram 20 passageiros, mais o piloto. O piloto tentou fazer um pouso de emergência e mandou as pessoas pularem do balão enquanto ele descia o balão. Ao todo, foram 8 pessoas mortas, 4 foram carbonizadas por causa do incêndio, e outras 4 morreram da queda do balão. Mas ao todo, 13 pessoas sobreviveram. Esse foi o acidente mais letal do balonismo no Brasil, e no mundo também é o maior desde 2016. A empresa que estava fazendo esses voos, que é a Sobrevoar Serviços Turísticos, suspendeu todos os voos, e a ANAC anunciou que está fazendo uma revisão das regras de balonismo, porque fala que os voos turísticos são meio que regulados à parte e que às vezes pode abrir algumas brechas, sabe? Então eles vão fazer uma regulação ainda mais clara. E aqui, em outro acidente, em outro ocorrido fatal, a gente tem a queda da Juliana Marins do vulcão na Indonésia. Vamos para a timeline de tudo que aconteceu com a Juliana. Ela estava fazendo turismo na Indonésia, ela estava numa ilha chamada Lombok. Se não me engano, ela estava viajando já desde fevereiro. A Juliana estava fazendo aí um grande mochilão, realizando um sonho. No dia 21 de junho, ela estava fazendo uma subida noturna para esse vulcão. Ela tinha contratado um serviço, então ela estava com um guia que estava levando esse grupo, e era um grupo de 5 pessoas no total. Em um certo momento da subida, ela teria pedido uma pausa e falado que ela estava cansada. O guia falou para ela, então, que era para ela descansar e que ele iria esperá-la um pouco mais acima. De acordo com o guia, era uma coisa de uns 3 minutos de distância que ele estaria, tá? Assim, não eram muito longe. Mas acontece que enquanto a Juliana estava sozinha, ela acabou escorregando e despencando de uma parte ali do vulcão que é muito íngreme. E aí você encontra lugares diferentes, falam distâncias diferentes que ela teria escorregado. Alguns lugares falam 200 metros, outros 300, outros 600. Fica aí alguma coisa entre 200 e 600 metros, que foi essa primeira queda dela. Isso foi logo na manhã do dia 21. O guia, ele espera a Juliana por um tempo. Quando ela não aparece, ele volta para onde ela estava e vê que ela tá caída. A partir daí, as equipes de resgate são acionadas e a gente tem aí umas imagens de drone que outras pessoas que estavam subindo a mesma trilha fizeram dela caída nessa parte íngreme do vulcão. Mas acontece que existem vários desafios para você conseguir fazer um resgate naquela área. Primeiro lugar é que o terreno ali não é um terreno de terra firme. Basicamente, o vulcão ele é feito de várias pedrinhas. É muito fácil você escorregar ou causar um desabamento até, porque esse terreno ele não é um terreno firme. Além disso, eu estava com muita neblina naquela época e um tempo frio, o que dificultava até de você conseguir enxergar o que estava acontecendo em determinados momentos. Então esse resgate ele acabou sendo adiado. Quem realmente se prontificou a tentar fazer esse resgate foi um guia que fazia exatamente essas trilhas do vulcão, levava grupos, né? E ele também é um alpinista e ele se prontificou a tentar fazer esse resgate. Depois de vários dias de tentativas frustradas, os bombeiros não conseguiam, as equipes oficiais não conseguiam fazer o resgate, ele decidiu ir lá até o local onde a Juliana tinha sido vista pela última vez. E aí agora a gente tinha imagens de drone onde a Juliana aparecia completamente imóvel, então já existiam dúvidas se a Juliana estaria com vida ou não. E aí o Bang Ed, como ele é conhecido, que desceu 150 metros numa parede de pedra até o corpo, e quando ele chegou lá, a Juliana já tinha falecido. Segundo boatos, ela ainda teria sido vista com vida por volta do 2º ou do 3º dia. Mas no dia 24, que foi quando o Ed conseguiu de fato chegar até o corpo, a Juliana já estava sem vida. A Juliana não tinha comida, a Juliana não tinha água. E além do mais, o tempo estava bem frio, então você imagina que à noite ali ficasse ainda mais frio. Então o que a gente não sabe é se ela teria morrido de desidratação, hipotermia, ou então por causa de hemorragias internas, por causa da queda, né, que ela caiu
que ficaram sem tratamento. Até o momento a gente ainda não sabe o que foi a causa da morte. E aí aqui esse caso é um caso cheio de fake news, é difícil de você identificar o que é verdade e o que não é, porque cada um falando uma coisa. Teve boatos de que tinham entregado comida, mantimentos para ela, isso não é verdade. A gente não sabe realmente se viram ela viva ou não. A gente sabe que encontraram ela com vida logo após a queda, mas nos dias seguintes são boatos, a gente não tem certeza também. Também teve um outro momento que, quando foi divulgada a morte da Juliana, a BBC da Indonésia divulgou fotos do corpo e foi extremamente criticada por causa disso, né, pela falta de respeito com a Juliana, com a família da Juliana. Logo depois eles pediram desculpa também. Mas agora o que eu preciso falar é que, especialmente nesse caso da Juliana, serve também pro caso do balão, né? Eu vi muita gente falando que ela não deveria estar subindo esse vulcão, né? Que ela não deveria estar se colocando em risco dessa forma. E aqui eu quero dizer que esse vulcão especificamente que a Juliana estava subindo, é claro que é uma subida difícil, é um vulcão. Eu vi gente falando coisas absurdas, tipo, ai, não tem preparo nenhum, tinha que ter uma grade de segurança no vulcão. Gente, pelo amor de Deus, você está indo para um vulcão, tá? Você não está indo para Disney, para um passeio na Disney que vai ter travas de segurança. Você está no meio da natureza, de uma coisa que é para você ter uma experiência única ali de ver um vulcão. Não tem nem como colocar um negócio de segurança, grade de segurança ali. O terreno é todo molengo, é pedra, é um monte de pedrinha. Vai botar o negócio como? Tem lugares que você vai e que você sabe que não vai ter estrutura e faz parte do que é ir nesse lugar. É você estar num lugar que não tem estrutura, que você tá lá e você tá vendo uma coisa incrível da natureza. Era isso que a Juliana queria ter, essa experiência. E ela fez tudo certo que ela poderia ter feito. Ela contratou um guia pra levar, ela não tava indo da cabeça dela de doida. Ela tinha experiência com trilha. Além disso, ela tava respeitando os limites do próprio corpo. Quando ela disse que ela tava cansada e precisava descansar, ela parou e descansou. A Juliana não tem culpa disso. Você não pode virar e falar, ai, por que ela tá se colocando em situação de risco? Sendo que nós, todos seres humanos, estamos nos colocando em situações de risco diariamente. Inclusive coisas que proporcionalmente a chance, a probabilidade de dar errado é maior do que fazer essa mesma trilha que a Juliana fez. Você entrar num carro no Brasil, dirigir um carro no Brasil, especialmente se você está sem cinto de segurança, mesmo que seja no banco de trás, tá? Você está se colocando em mais risco do que a Juliana estava se colocando naquele vulcão. A probabilidade, aqui a gente está falando de probabilidade, pessoas que foram subindo na montanha versus quantas pessoas morrem por ano, e pessoas no Brasil que dirigem ou que estão em carros versus quantas pessoas no Brasil morrem por ano em carros. A probabilidade de você ter um acidente é muito maior do que você se acidentar nesse vulcão específico. Porque a gente também não tá falando de um vulcão que é tipo um Everest, que realmente tem muitos e muitos e muitos acidentes, que é, assim, basicamente que todo mundo que vai para Everest e volta fala que é um negócio horroroso, cheio de corpo pelo caminho, porque as pessoas não conseguem tirar os corpos de lá, porque da mesma forma o resgate é muito difícil, é um lugar que é muito difícil chegar. Mas esse vulcão específico que ela estava indo não é desse jeito, é um negócio que milhares e milhares de pessoas fazem por ano. Se não me engano, os números ficam entre 70 mil pessoas a 100 mil pessoas que sobem esse vulcão por ano, e nos últimos 5 anos houveram 8 acidentes fatais. Não é um número tão absurdo. É claro que existe um risco que você se propõe, né, a ir e encarar esse risco, mas tem tantas coisas que a gente faz no nosso dia a dia que existe risco. Não vale a pena a gente viver a nossa vida se pautando por isso. Todos os dias existe um risco. É um acidente, é uma coisa que pode acontecer com qualquer um. Você pode estar andando na calçada e ser atropelado. Tem tanta coisa que pode acontecer, não vale a pena viver a vida dessa forma. Ela estava fazendo exatamente o que ela queria fazer. Igual a tantas outras pessoas já fizeram esse ano mesmo a mesma trilha que ela e nada aconteceu. Ou se aconteceu, elas conseguiram ser resgatadas. Infelizmente, nesse caso, não foi assim. É um acidente. A Juliana não tem culpa de nada. A Juliana é uma mulher que estava vivendo o sonho dela de fazer um mochilão, de ir visitar os países, de conhecer o mundo. E, infelizmente, chegou a hora dela. Quando chegar a sua hora, vai chegar a sua hora. Não importa o que você esteja fazendo. Pra morrer, basta estar vivo. E a gente não pode
entrar na grande neurose de deixar de viver as coisas que a gente quer viver por medo. E a gente também não pode culpar ela de justamente fazer uma coisa da forma correta que ela deveria estar fazendo, de uma forma responsável ainda. Eu acho que tem outras coisas que a gente pode discutir. Se o guia deveria ter deixado ela, mesmo que por alguns minutos. Se é uma trilha que é um pouco mais complicada. A gente pode discutir sobre isso e ver quais são as opiniões de vocês, se vocês acham que ele agiu errado, se não. Enfim, né? Muita gente falou que ele abandonou ela. Eu discordo que ele abandonou, mas será que ele agiu de forma correta? Deixando ela pra trás, mesmo que pra descansar um pouco? Sinceramente, eu não sei, porque eu também não faço trilha, porque Deus me livre, eu acho péssimo. Mas assim, não sei se isso é uma coisa que seria responsável de um guia fazer. A gente pode discutir sobre se o governo da Indonésia realmente fez tudo o que eles podiam fazer. A gente sabe que é um lugar muito difícil, que tinha neblina, que o terreno é muito complicado, tem risco de desabamento, mas será que poderia ter sido feito outras coisas? Será que poderiam ter tentado mais? Será que houve de fato um descaso? Eu vejo muita gente comparando com o Brasil, com o resgate que foi feito do cavalo. Mas são condições extremamente diferentes. Uma enchente que não está mais chovendo, já está de dia, já está sol, você tem outras condições climáticas, e uma montanha de extremo difícil acesso, né? São muito diferentes, ainda mais num país extremamente pobre como é a Indonésia, e aqui, exploradíssimo. Já fui para a Indonésia, fui para um lugar ainda mais explorado do que ela estava. Lombok ainda é mais tranquilo do que Bali. Bali, assim, é o quintal dos australianos e eles fazem daquilo ali uma bagunça. E é um país extremamente pobre, extremamente explorado pelo turismo. A gente não tem isso no Brasil. Nós somos também um país... Na verdade, a gente não é um país tão pobre, mas a gente é um país subdesenvolvido também, né? Mas a gente consegue ter mais estrutura do que a Indonésia tem. A Indonésia não é um lugar com muita estrutura, e eu sei, eu posso falar isso. Eu tive um acidente na Indonésia, em Bali. Tem inclusive vídeo aqui no canal. Eu caí de moto e eu passei, assim, mais da metade da minha viagem visitando clínicas e hospitais lá para tratar do meu ferimento. E eles não têm a tecnologia que a gente tem no Brasil. Não tem. Porque eu peguei uma infecção muito, muito grande no meu joelho quando eu me acidentei. Nada sarava a infecção. E aí eu lembro que eu fui numa clínica e a moça falou, você nem pode mais continuar tomando antibiótico, porque já não vai mais fazer efeito. O que tinha pra fazer já fez e não dá pra continuar, não pode continuar. Faz mal, né, ficar tanto tempo assim no antibiótico. Mas eu vou te dar aqui um negócio, e ela fez um mó auê de me dar um negócio, cortou um pedacinho muito pequenininho pra me dar, de um negócio que parecia uma esponjinha, que ela falou que era um negócio de prata, e que aquilo ia sugar a infecção do meu joelho. E aí eu voltei pro Brasil com esse negócio, eu mostrei pra minha dermatologista, né, porque foi minha primeira parada, foi na doutora Daniela da Revive, pra falar, eu tô com essa puta infecção aqui, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu mostrei pra ela, que me deram, e ela falou assim, isso aí você compra no Mercado Livre, é R$60, um negócio gigantesco disso aí. E ela falou que era bom mesmo, que funciona e tal, mas lá na Indonésia, em Bali, foi tratado como uma coisa super difícil de conseguir. Realmente é um lugar com menos recursos. E é uma coisa que a gente tem que ter consciência também quando a gente vai fazer turismo em certos lugares que vai ter menos recurso. Enfim, eu acho que tem várias coisas aí que podem ser, sim, temas de discussão que a gente pode ter, né? Se a Indonésia agiu corretamente, se o guia agiu corretamente, né? Enfim, essas coisas. Mas agora, querer culpar a Juliana de viver uma experiência da forma mais responsável possível que ela poderia viver, e uma coisa que não é, se você olhar a matemática do negócio, não é algo que é tão absurdamente perigoso assim, é de fuder, né? Se você quiser subir o vulcão, faça com responsabilidade. Você quer andar de balão? Vai, anda de balão. Hoje andei de balão, morri de medo, mas andei de balão. Você quer pular de bungee jump? Faça do jeito mais responsável que você puder, pesquisa, tenha certeza que você está indo num lugar confiável. Acidentes acontecem, gente. E eles podem acontecer você vivendo a sua vida da forma mais segura, muitas aspas, no segura possível, ou você saindo e vivendo e vendo o mundo. Porque é isso, são acidentes. E aí, em outras notícias, e dessa vez, assim, olha, mó bagunça, e bagunças que poderiam, assim, dar em muito ruim mesmo. Mas aparentemente não deram, mas eu não posso te dizer com certeza. Estados Unidos bombardeou o Irã. A gente tinha falado no último Fadel News, né, que eu acho que eu falei sobre isso, não me lembro agora, mas que Israel sempre pedia, já tem tempo, não é de agora,
para os Estados Unidos bombardearem o Irã, porque os Estados Unidos tinham essa bomba específica que seria capaz de ir lá e destruir os lugares das facilidades, traduzir facilities, de lugar que o Irã guarda as coisas deles nucleares. E aí eu quero dizer aqui, quando a gente fala de instalações nucleares do Irã, eu tô dizendo instalações nucleares porque eles têm energia nuclear, tá? Coisa de energia nuclear. Luz, energia elétrica. Quero deixar bem claro aqui, mais uma vez, que esse papo de que o Irã tem bomba nuclear, isso com certeza é mentira, tá? Que o Irã tem bomba nuclear é mentira. Agora, que o Irã talvez esteja, quem sabe, fazendo... Nossa, é uma fonte meio vozes da minha cabeça por parte dos Estados Unidos e de Israel. Israel vive falando isso. O Irã está há 2 semanas de ter uma bomba nuclear há 10 anos. Sim, tem muito tempo que eles falam isso. E o Irã até hoje não tem bomba nuclear. Então, assim, se você acredita que, de fato, o Irã estivesse tentando se preparar para ter uma bomba nuclear, ou se isso é um grande papinho, é seu critério. Mas uma coisa é certeza, não tem bomba nuclear e não existe necessariamente indícios de que esteja tentando fazer uma também. Mas enfim, Estados Unidos foi lá e bombardeou o Irã. Isso aconteceu no dia 22 de junho. Foram 14 bombas ao todo. E aí, o presidente Trump disse que essas instalações estavam completamente obliteradas. Apesar de relatórios da inteligência americana dizerem que, assim, foi bem longe, tá, de ser obliterado, que causou danos severos nas instalações, causou danos severos. Mas que isso atrasaria o programa nuclear do Irã em alguns meses, assim. Eles vão consertar em uns mesezinhos aí e vai voltar pra onde estava. Assim, foi muito longe de uma destruição, não deu PT. Enfim, no dia seguinte, no dia 23, o Irã retaliou. Mas o Irã retaliou, assim, bem... só pra dizer que retaliou, sabe? Tipo, olha, você me atacou. E, tipo assim, eu não posso deixar passar, né? Eu não posso parecer um grande de um pamonha. Então eu vou ter que te atacar. Mas eu vou te avisar que eu vou atacar. Porque o Irã falou que ia atacar as bases militares que os Estados Unidos tinham no Oriente Médio, né? Daí eles avisaram. Eles atacaram a base militar do Catar. Eles avisaram tanto os Estados Unidos quanto o Catar. E aí a base estava vazia. E de 14 mísseis lançados, 13 foram interceptados, um de fato atingiu. Mas aí aquilo, né? Eles avisaram, então tava vazio, não teve nenhuma vítima. O Trump, inclusive, até agradeceu o Irã, se não me engano, por avisar e tal. Tipo, obrigada. E aí, tal do líder supremo lá, ele avisou até que era tipo um golpe simbólico. Mas aí, amores, logo depois, tá? No dia seguinte, se não me engano, o Trump já anunciou que tava rolando um cessar-fogo entre Israel e Irã. Cessar-fogo esse meio, assim, um pouco a trancos e barrancos, tá? Porque apesar do cessar-fogo, né, rolou, Israel disse que o Irã atacou, o Irã disse que não atacou não, mas aí Israel retaliou, mas aí Trump falou, que isso, que porra, cessar-fogo, caralho, e aí tá em cessar-fogo agora. Cessar-fogo não significa necessariamente paz, não significa que tem um acordo de paz, não significa que acabou a guerra. Pode ir pros dois lados, pode ser que chegue a uma conclusão ou que eles parem por agora, ou pode ser que essa guerra continue depois do cessar-fogo. Aqui eu quero fazer um parênteses. Eu creio muito no canal daquele professor, talvez eu fale uma coisa agora que seja muito nichada e vocês não saibam disso, mas existe um canal de um professor chinês de ensino médio, ele dá aula em Toronto, lá no Canadá, de história. E ele tem um canal no YouTube, é tudo em inglês, tá? Se você quiser assistir, vai estar em inglês, mas enfim, é muito interessante. Onde ele faz previsões do que ele acha que vai acontecer na política internacional. Esse canal dele existe há uns 2 anos. E ele viralizou porque 2 anos atrás, ou 1 ano atrás, ele gravou um vídeo onde ele prevê toda essa guerra do Irã, envolvendo os Estados Unidos, envolvendo Israel, blá, 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 blá. Ele prevê isso. E aí eu fiquei fascinada com o canal desse cara, eu assisti vários vídeos dele. Ele fala que ele usa a teoria dos jogos para fazer essas previsões. Caso você não saiba o que é teoria dos jogos, é um tipo de matemática aplicada para interações sociais. É muito interessante também, tá? De você usar na sua vida a teoria dos jogos. Eu sempre uso isso para tomar decisões. É basicamente você utilizar a lógica matemática para você ver qual que é a melhor decisão que você pode perder ou ganhar mais. Enfim, esse cara, ele tá gravando vídeos agora, né, falando do que tá acontecendo no momento, né, principalmente que ele já fez uma previsão correta. E eu assisti um vídeo dele falando exatamente sobre cessar-fogo.
E ele acha que essa guerra vai continuar. Ele fala que, assim, o Trump e o cara lá do Irã, o líder supremo, os dois querem a guerra, mas eles vão fingir que não querem. E vão fingir pros países que eles estão sendo arrastados pra uma guerra, sabe? Tipo, eles querem demonstrar, olha, a gente quer paz, a gente quer paz. Porque eles confiam que o Netanyahu vai continuar atacando. Ficou aí a análise do meu professor chinês favorito, tá? Pra vocês. Se isso vai acontecer realmente ou não, eu não sei. Mas por agora, enquanto eu tô gravando esse vídeo, pode ser que até esse vídeo sair amanhã já mude tudo, mas por agora os dois ainda estão em cessar-fogo. Eu também vi uma análise falando que provavelmente o Irã realmente não tem essas armas nucleares, mas que tem grandes chances de que esse ataque que os Estados Unidos fez contra o Irã seja o empurrão para que o Irã, de fato, vá atrás disso. Porque, imagina, você de repente se vê sendo atacado assim pela maior potência militar do mundo. Talvez você queira ter alguma coisa ali, né, como um seguro, digamos assim. Que tem grandes chances de que, assim, os próprios Estados Unidos, nessa coisa de vamos impedir que eles tenham uma arma nuclear, cause a arma nuclear. Que seria a história se repetindo? Muito parecido com outras coisas que os Estados Unidos já causou, sabe? Se você gostou do vídeo, não se esquece de curtir, se inscreve no canal caso você não seja inscrito ainda e vire um lindo e mágico unicórnio muito bem informado. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!